Tem dias que eu paro e fico me perguntando, em que momento a vida virou essa corrida sem linha de chegada? A gente acorda cansado, dorme frustrado, trabalha por obrigação, sorri por educação e lá no fundo sabe que alguma coisa está faltando. Não é dinheiro, não é sucesso, é propósito. Sabe aquele vazio que a gente tenta preencher com distração, comida, série, rede social, elogio dos outros? Pois é, já tentei tampar esse buraco com tudo isso e continuo com fome. Fome de sentido, fome de direção, fome de saber que minha vida está servindo para algo maior do que pagar conta e cumprir protocolo. E aí alguém aparece com uma frase feita, é só buscar a vontade de Deus para sua vida. Fácil, né? Como se a vontade de Deus viesse num e-mail com assunto em negrito. Seu chamado está aqui. Mas não é assim. Às vezes Deus responde no silêncio. Outras, Ele fala através do caos. E quase sempre, Ele mostra o propósito na caminhada e não antes dela. O problema é que a gente quer garantia antes de dar o passo. Quer saber o final do filme antes de apertar o play. Mas a fé não é controle, é entrega. E viver com propósito não é seguir um mapa, é confiar no guia. Eu mesmo passei anos fazendo tudo certinho. Igreja no domingo, trabalho na segunda, selfie com frase de efeito na terça, mas por dentro, vazio. Como um copo bonito, mas sem água. Até que a vida me deu uma rasteira daquelas. E quando você está no chão, você escuta coisas que o barulho da rotina abafava. Deus não gritou. Ele sussurrou e disse, você está vivendo ou só existindo? Aquilo bateu fundo. Porque viver com propósito não é esperar o céu abrir e um anjo descer com contrato assinado. É começar com o que você tem, no lugar onde você está, com a dor que você carrega, e confiar que Deus transforma bagunça em missão. Hoje eu entendo que o propósito não é um prêmio que você conquista. É uma construção diária, feita de escolhas difíceis, sim. De dias em que você vai querer desistir, sim. Mas também de momentos onde você sente paz no meio do caos. Porque sabe que, mesmo com tudo dando errado, você está no caminho certo. E talvez você esteja se perguntando agora, mas como eu descubro meu chamado? A resposta não está numa voz de trovão, nem num curso motivacional. Às vezes, ela está naquela coisa que te incomoda, na ferida que você carrega, na dor que você passou e que agora pode ajudar alguém a superar. Agora, eu vou te contar como eu transformei minha maior frustração na minha missão e como você também pode começar a fazer isso, mesmo sem ter tudo resolvido ainda. Eu cresci achando que chamado era coisa de pastor, missionário, gente separada por Deus. E por muito tempo, isso me afastou da ideia de viver com propósito, porque eu olhava para mim e só via defeito. Mas eu erro demais, eu me descontrolo, tenho dúvidas, já fiz tanta besteira. E aí eu entendi uma coisa que mudou tudo. Deus não chama os prontos, Ele prepara os disponíveis. Meu maior trauma virou o ponto de partida da minha missão. Na época eu tinha perdido tudo o que me dava segurança. Um emprego, um relacionamento, minha reputação. Me senti descartável, como se minha história tivesse virado um caso perdido. Mas foi ali, exatamente no fundo do poço, que eu descobri o que eu tinha para oferecer. Empatia. Porque só quem sangra entende o valor de um curativo. E aos poucos, eu comecei a perceber que meu chamado não estava no que eu queria ser, mas no que eu já tinha vivido. Minha dor me deu autoridade. Minha queda me deu humildade. Minha reconstrução me deu propósito. A Bíblia está cheia de gente assim. Gente improvável, gente que errou feio, gente que ninguém apostaria um centavo, mas que Deus escolheu para mudar a história. Moisés era gago e se achava incapaz. Davi era o menor da casa e virou rei. Pedro negou Jesus, mas foi pedra da igreja. E Paulo, perseguidor de cristão, virou autor de quase todo o Novo Testamento. Sabe o que todos eles tinham em comum?
Eles ouviram o chamado mesmo quando parecia tarde demais, e deram um passo mesmo sem saber onde o caminho ia dar. É por isso que, se hoje você se sente confuso, perdido, com a impressão de que sua vida não tem rumo, não se desespera. Você não está atrasado. Você está em construção, e construção dá poeira, faz bagunça, derruba a parede, mas no final vira morada. Deus não está atrás de performance, Ele está atrás de entrega. E o seu propósito pode começar com uma decisão simples: usar o que te feriu para se curar. Vem, continue comigo, que eu vou te mostrar os sinais que começaram a aparecer quando eu aceitei viver com propósito. E como você pode identificar esses sinais na sua própria vida. Às vezes, eles vêm em forma de pessoas, portas que se fecham, inquietações que não somem. Tudo isso pode ser Deus dizendo: você já está pronto, só falta começar. Quando eu parei de correr atrás de aprovação, comecei a escutar melhor os sinais, porque Deus sempre falou. O problema é que a gente está sempre ocupado demais para perceber. Eu queria respostas claras, visões, confirmação audível, mas os sinais começaram a vir de forma muito mais simples. Um amigo que me disse: você fala de um jeito que acalma. Uma mensagem que eu escrevi e alguém respondeu. Era tudo o que eu precisava ler. Uma inquietação aqui dentro, como se Deus estivesse cutucando minha alma dizendo: você nasceu para algo maior do que sobreviver. E se você parar para pensar, quantas vezes na sua vida algo parecia te empurrar para uma direção que você insistia em ignorar? Pode ser aquele talento que você sempre teve, mas deixou de lado porque não dava dinheiro. Ou aquela vontade constante de ajudar gente que passa pelo que você passou. Às vezes, o propósito não é uma novidade, é uma lembrança, algo que já estava aí, mas você foi deixando para depois. Sabe o que eu percebi? Que propósito não grita, ele sussurra, ele não força, ele convida. E se você continuar se distraindo com o barulho dos outros, nunca vai ouvir a voz de Deus dentro de você. A palavra diz em Provérbios 25, os propósitos do coração humano são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Ou seja, o chamado já está aí, mas você precisa mergulhar. E não vai ser confortável. Seguir um propósito sempre vai exigir renúncia. Eu tive que desapegar de coisas que me davam status, de relações que me davam segurança, de rotinas que me davam uma falsa sensação de controle. Porque viver com propósito é isso. Abrir mão do que é raso para viver algo que é profundo. Você vai ouvir gente dizendo que é loucura. Gente que vai torcer o nariz quando você começar a mudar. Gente que vai rir, desacreditar, tentar puxar você de volta para o padrão. Mas deixa eu te contar. Chamado não é para agradar ninguém. É para servir a Deus e fazer diferença na vida dos outros. E quanto mais você se alinha com o que Deus te chamou para ser, menos você se importa com a opinião de quem só assiste de fora. Porque quem vive com propósito não tem tempo para disputar palco. Está ocupado demais construindo sentido. Não saia agora. Agora a gente vai falar sobre as barreiras emocionais que nos travam. Medo, comparação, procrastinação espiritual. E como eu quase sabotei tudo antes de viver o melhor de Deus para mim. Antes de viver meu propósito, eu precisei encarar meus sabotadores internos. E vou ser honesto, não foi o diabo, não foi o mundo, não foi ninguém me perseguindo. Foi eu mesmo. Minha mente, minhas inseguranças, minhas desculpas disfarçadas de prudência. A primeira delas, medo. Medo de fracassar. Medo de começar e não dar conta. Medo de sair do garantido e parecer ridículo. Eu dizia que estava esperando o tempo de Deus. Mas no fundo, era só medo mesmo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser julgado. Medo de ser visto de verdade. Depois veio a comparação. Eu olhava os outros cumprindo seus chamados com tanta clareza e me sentia pequeno. Quem sou eu para falar de fé com tanta bagunça dentro de mim? Mas aí
eu entendi uma coisa que libertou meu coração. O que Deus te chamou para fazer, ninguém mais pode fazer igual. A tua história é o teu púlpito e tua dor é teu diferencial. E comparação paralisa, porque a gente esquece que Deus escreve histórias únicas. Enquanto você tenta viver o capítulo do outro, o seu vai ficando em branco. E quando eu estava quase começando, veio ela, a procrastinação espiritual, aquela voz suave dizendo, calma, mais pra frente você vê isso. Sabe, você ainda não está pronto. Melhor esperar um pouco. E eu fui adiando. Adiei tanto que comecei a me acostumar com a ideia de nunca fazer, como se eu tivesse tempo infinito, como se a vida não estivesse passando. E sabe qual é o problema? Esperar se sentir pronto é a forma mais elegante de nunca começar. A verdade é que ninguém se sente pronto. Você vai com medo mesmo, você começa imperfeito, você tropeça no início, mas Deus honra o passo de fé, não a estagnação confortável. Jesus chamou pescadores, cobradores de impostos, gente comum, e chamou no meio da vida deles. Não foi no templo, não foi quando estavam prontos espiritualmente. Foi enquanto trabalhavam, erravam, viviam, porque Deus chama no movimento, na ação, na disposição de sair do lugar. Foi quando eu entendi isso que parei de esperar confirmação de fora e comecei a me mover por convicção interna. Aquela certeza quieta que vem quando a gente ouve Deus no silêncio e mesmo sem ver o caminho inteiro, dá o primeiro passo. E foi aí que tudo começou a mudar. Não de um jeito mágico, nem fácil, mas real. Porque mesmo com dificuldades, eu comecei a sentir uma paz diferente. Aquela que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que, mesmo tropeçando, eu finalmente estava andando na direção certa. Tomar a decisão foi bonito, mas viver a decisão foi outra história. Nos primeiros dias, confesso que eu esperava alguma confirmação espetacular, sabe? Céu abrindo, anjo dizendo, agora vai. Uma sensação de vitória, mas o que veio foi silêncio, e dúvida, e cansaço. Foi estranho, porque parecia que quanto mais eu tentava andar na direção certa, mais coisa dava errado. Gente se afastou, portas se fecharam, o dinheiro encurtou. E aí a velha pergunta voltou: será que eu fiz besteira? Mas aí Deus me ensinou algo valioso. Nem toda resistência é sinal de erro. Às vezes, é só a prova de que você saiu da zona de conforto. Começar a viver com propósito não significa que tudo vai se alinhar num passe de mágica. Significa que você vai começar a ver sentido até no que dá errado, porque agora cada queda te ensina, cada não te redireciona, cada silêncio te fortalece. Teve dia que eu chorei no banho, sim. Teve noite que eu me questionei se estava pirando, mas também teve momentos de paz que eu nunca tinha sentido antes. Uma paz que não dependia do resultado, mas da certeza de estar no caminho certo. A Bíblia diz em Isaías 30, 21, se você se desviar para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você, dizendo, este é o caminho, andem por ele. Essa voz, ela começou a ficar mais clara quando eu parei de tentar controlar tudo. E aí vieram os pequenos sinais. Gente que me mandava mensagem dizendo, isso que você falou me ajudou tanto. Situações que pareciam coincidência, mas que tinham a digital de Deus. Conversas simples que se tornaram confirmação. E aquela sensação estranha e ao mesmo tempo poderosa de que mesmo com tudo imperfeito, eu estava finalmente inteiro. Sabe quando você começa a sentir que, mesmo tropeçando, está andando para frente? É isso. Não é sobre velocidade, é sobre direção. E tem uma coisa que eu preciso te dizer. Seu propósito nunca foi sobre você. Ele começa em você, mas é para alcançar os outros. E quando você começa a servir, a compartilhar, a se doar, mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, é aí que você encontra sentido.
Agora, eu quero compartilhar contigo o que começou a mudar em mim quando entendi essa verdade. Que viver com propósito não é sobre encontrar um palco, é sobre viver com intenção, mesmo nas pequenas coisas. E que sim, até lavar louça, cuidar da família ou trabalhar no silêncio pode ser ministério, quando você entende para quem e por que você faz. A gente foi ensinado, sem perceber, que propósito é sinônimo de visibilidade, que só tem propósito quem está no púlpito, no palco, no feed, no centro. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez te liberte. O reino de Deus não funciona como as redes sociais. No céu, os bastidores valem tanto quanto o palco, e às vezes, até mais. Comecei a perceber isso quando parei de buscar o que me faria ser grande e passei a perguntar: o que eu posso fazer hoje que alinha meu coração com o de Deus? Foi aí que meu propósito ganhou corpo nos detalhes. Lavar a louça sem reclamar, porque minha família merece descanso. Orar por alguém em silêncio, mesmo que ela nunca saiba. Ouvir com paciência, mesmo quando eu tô cansado. Fazer o certo, mesmo quando ninguém vê. Parece pouco, né? Mas são esses gestos que sustentam um chamado verdadeiro. Jesus não lavou os pés dos discípulos por status. Ele fez isso para ensinar que grandeza no reino tem cheiro de toalha molhada e joelho no chão. E quando você entende isso, o peso diminui. Você para de esperar o grande momento e começa a viver o agora com propósito. Começa a enxergar sentido no ordinário, e o que antes era só rotina, vira missão. A palavra diz em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Isso muda tudo. Faz você acordar sabendo que cada tarefa, mesmo a mais comum, tem valor eterno quando feita com amor. E aí, a comparação perde força, porque você não está mais tentando viver o chamado dos outros. Você está encarnando o seu, no seu jeito, com sua história, com sua verdade. Viver com propósito é entender que a vida inteira pode ser sagrada. Se você decidir entregar cada parte dela para Deus, e não é sobre perfeição, viu? Eu erro, me distraio, me canso, mas hoje, até o meu cansaço tem propósito, porque aprendi que descansar também é obedecer, e que Deus não me chamou para ser uma máquina de produtividade espiritual, mas um filho que vive com intenção. Eu quero te deixar com uma reflexão simbólica, um convite para você olhar para a sua vida com outros olhos e perceber que talvez o propósito que você tanto busca já está aí, te esperando levantar da cadeira, olhar para o céu e dizer: Deus, pode usar até isso aqui. Se eu pudesse sentar contigo agora, olho no olho, e te dizer só uma coisa, eu diria: seu chamado não está lá fora, ele está aí dentro. Não é um destino distante. É um caminho que começa com um sim no meio da dúvida, um sim mesmo sem aplausos, um sim no silêncio da madrugada, quando o peito aperta e a oração sai entrecortada. Um sim humilde, mas poderoso. Deus, usa a minha bagunça, usa a minha história, usa a minha vida do jeito que ela é. E se você disser esse sim, não espere uma vida mais fácil, espere uma vida com sentido, porque viver com propósito não é estar sempre feliz. É saber por que você levanta todo dia. É entender que até o sofrimento tem lugar quando você entrega tudo nas mãos do Criador. É perceber que cada passo, cada escolha, cada detalhe, até os que doem, estão sendo costurados por alguém que vê o quadro inteiro. Você não está atrasado, você não está perdido, você só precisa parar de esperar o momento perfeito e começar com o que tem. O chamado de Deus não exige holofotes, ele exige coragem. Coragem para continuar, mesmo quando ninguém entende. Coragem para fazer o bem, mesmo quando ninguém repara.
coragem para seguir, mesmo quando tudo em você quer voltar atrás. E quer saber de uma coisa? É nessa entrega silenciosa, nessa obediência discreta, que Deus constrói as histórias mais poderosas. Afinal, os grandes milagres não começaram com gritos. Começaram com passos, com sementes, com corações dispostos. E hoje, talvez o céu esteja só esperando isso de você. Um coração disposto. Se for para guardar uma frase desse vídeo, guarda essa aqui. Não é o tamanho do seu chamado que importa, é a coragem de vivê-lo mesmo em silêncio. E se essa frase tocou seu coração, compartilha. Alguém pode estar precisando dela tanto quanto você.